Quarto vídeo. Newton disse que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Mesmo lugar, espaço ao mesmo tempo. Quando Newton disse isso, isso se tornou uma lei. A questão é, isso precisou virar uma lei, algo tão lógico assim? Precisou virar uma lei? Dois corpos não, nem tente, não tem como. Dois corpos não ocupam, ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Newton falou de duas coisas ao mesmo tempo quando ele bolou essa lei. E ao mesmo tempo que se tornou uma lei, ela se tornou possivelmente violável. Porque senão nem precisaria ser lei. Mas por que eu falo isso? Por causa do apreço em fazer isso uma lei, Dois corpos não ocupam. Entendeu? Então não se meta besta. Precisou ser uma lei para me proibir disso? Será? Newton, ao fazer essa lei, ele está dizendo para minha lógica, falou, não tem como, nem tente. O quê? Você tá primeiro que você vai ver que não funciona. Então aí a gente constata que não funciona. Mas ele falou de outra coisa ao mesmo tempo. Por isso que ele falou que dois corpos. Porque senão ele não precisaria nem ter bolado essa lei. Ele já fez a lei porque há a possibilidade de dois corpos habitar o mesmo lugar no espaço e tempo. Mas não dois corpos físicos. Aí é onde a lógica atrapalha um pouco. Mas é aí onde entra o um. Ao mesmo tempo que Newton me proibiu, ele me garantiu um. Mas esse um, você já viu que é manipulável por aí. 2, 0. Nos meus exemplos você vê que não para, que é manipulável. É duas coisas que dá zero, é um que não está comigo, é um que está, daqui a pouco é dois que está, no meu exemplo. Então, quando Newton fez isso, ele garantiu para mim, um. Tá. Eu vou continuar. Outro dia eu falo mais coisas sobre isso, tá? Se eu falar para você assim, Bin Laden ou Madre Teresa de Calcutá, bem e mal, tá? Você vai dizer Madre Teresa, bom, Bin Laden, mal. O que você não sabia? Que o Bin Laden tem o mais e o menos. Que a Madre Teresa tem o mais e o menos. Você, o mundo, separou em dois lugares no espaço, e isso se estabeleceu como uma coisa humana, o bom e o mal. Mas é possível tornar Bin Laden santo e Madre Teresa vilã. É por isso que eu mesmo faço isso nos meus vídeos. Eu falo mal dos católicos. Quando eu falo mal dos católicos, automaticamente respinga, aí já é outra coisa, respinga que os crentes estão certos. Eu vou lá, daqui a pouquinho, e falo mal dos crentes. Automaticamente respinga, se eu estou falando mal dos crentes, logicamente, os católicos são bons. Mas eu mesmo falo que os dois estão errados, porque ele dá aquelas duas coisas, que dos dois jeitos estão errados. Né? Porque um faz uma coisa, outro faz outra e não sei o que lá, e os dois, eu faço isso direto. Eu mesmo faço os católicos a religião mais certa e a religião mais errada. Vocês viram isso? Se vocês acompanham meu canal, vocês vão ver que eu faço isso. Eu mesmo faço os crentes certo e os crentes errado. Quando isso acontece, há uma mudança aqui. Não tem como. Por isso que daí diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É como se fosse uma força de opostos. Elas vão se... polos iguais... É como se fosse as leis do magnetismo
funcionáveis no homem, mas não de forma magnética. É só verbal e imaginária, mas é assim que funciona. É como se... Tá. Nisso, é possível Bin Laden ser bom na sua maldade. Por isso que vocês separam e no mundo tem o mocinho e o bandido. O problema é que você vai ver que todo homem bom pode ser corrupto. O policial pode ser policial corrupto. Entendeu? É por quê? Por que isso acontece? Porque há a possibilidade de manusear o bom e o ruim dentro da pessoa. Entendeu? E daí vira o político corrupto, vira o padre pedófilo, um ser do bem fazendo o mal. As duas coisas no mesmo lugar, opostas. Então, quando Newton falou de dois corpos, ele ainda não falou que são opostas, é outra coisa que você está sabendo. Entendeu? Por uma lei. Então, quando Newton lembrou e fez essa lei de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ele fez disso uma lei que é até ridículo me falar, tendo em vista que é impossível, mas ao mesmo tempo me safando, porque deles, só um lugar no espaço você ocupa. E isso é bom e ruim. Mas quando que é bom e quando que é ruim? Parece que vocês só estão sabendo deste quando bom e quando ruim agora. Para mim ter essas respostas, depende de vocês agora. Quando vocês vão dizer, mas quando que isso é bom? Ou quando que você ouviu tal história na face da Terra? Quando que você ouviu tal possibilidade? Putz, mas isso é uma possibilidade? Isso é uma possibilidade. Isto é uma possibilidade. Fala para mim, você sabia dessa possibilidade? Ah, essa história é louca. É uma possibilidade. As possibilidades podem ser positivas e negativas. Entendeu? E neste momento ela é uma possibilidade positiva. Então Newton, quando falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ele fez disso uma lei. Nossa, que empenho em provar para mim que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Ou será que é tanto empenho que é porque ocupam? Não fisicamente. Não fisicamente. Do mesmo jeito que vocês falam em unir o útil ao agradável e transformá-lo em uma coisa só. Do mesmo jeito que vocês falam que tempo é dinheiro. Vocês têm duas coisas que é uma só. Tempo é dinheiro. Por quê? Porque você trabalha num espaço de tempo, pega o dinheiro separado. Mas verbalmente, tempo é dinheiro. É uma coisa só no mesmo lugar. Mas em prática, atua contra o homem. Tempo é dinheiro, mas você tem que trabalhar, nem que seja 2 minutos ou 5 minutos e ganhar. Não importa se for por 2 segundos, mas tempo é dinheiro em TD. O problema é que verbal, analisa, verbal, tempo é dinheiro, se torna um só, mas continuam sendo duas coisas, mas é um só. Você porque só fica uma coisa no lugar. Você fica com o trabalho, aí o dinheiro. Sempre uma coisa no lugar. Daí você vai dizer assim, mas que porra é essa? Eu vou dizer o seguinte, é uma coisa que não há lei, que não há regra, é violável. É violável. Então, eu só consigo te explicar de momento assim, tempo é dinheiro. Você está transformando duas coisas numa. Essa uma que Newton falou, mas que uma? Essa uma invisível que ele falou que dois corpos não ocupam. Mas estão ocupando. O que mais? Unir o útil ao agradável. Né? Só que neste caso tem mais coisas, porque, por exemplo, para ser oposto teria que ser útil e inútil.
Entendeu? Aí ficou duas coisas positivas, útil e agradável, está perdido igual. Na oposição seria útil e inútil, mas é oposição, então as duas coisas estão certas, tá? Então, quando Newton falou que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ele fez questão de me lembrar de alguma coisa, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Nisso ele me deu uma situação e me deu a outra. Que outra? Essa que eu estou narrando para vocês, que vocês não sabiam. Você vai dizer assim, tá, muito bonito, muito legal tudo isso. Muito legal. Cara, até quando eu vi 20 vídeos seu, eu até... Mas, cara, e agora? Isso nem começou. Nem começou. E outra coisa. O que você vai fazer com isso? Nada. Zero. Eu acho a resposta para te dar. Só que eu tenho que pensar aqui no tempo que tá passando rápido, entendeu? Mas se eu conversar contigo, nós sempre vamos chegar aqui, ó, no zero. Nada. Por isso que eu estou te falando e você não tá... Mas... Porque não lembra que eu te falei? Para que sair do zero? Se é para cá que a gente veio mesmo. Então a tua resposta, pô, você não dá para nada. Você tá louco para levar ela pro dinheiro, pro zero negativo, pro zero físico manifestado no dinheiro, o nada manifestado no dinheiro. Pô, cara, mas você falar que o nada é dinheiro é nada, tu também fala. Só que agora tu vai começar a entender por que tu fala. Por que tu fala que dinheiro não é tudo? Porque dinheiro não é tudo, dinheiro é nada. O problema é que há um manuseio humano. E o dinheiro entra como uma peça fundamental. O dinheiro é assim, ó, o zero. Ele é tão irônico, o dinheiro, o zero no dinheiro é tão irônico que 6 zeros dá R$1 milhão. Entendeu? O zero não pode agregar valor. Ele é nada. Entendeu? E como é que agrega? Não, mas é porque a gente estabeleceu. Não, não, não. Não é porque a gente estabeleceu assim. É porque foram estabelecidos em vocês que vocês vão olhar para o zero com dois valores duais. É nada e tudo ao mesmo tempo. Aí dá naquilo que eu falo das duas coisas ao mesmo tempo, que eu comecei o vídeo falando de Newton. Só que daí, duas coisas ao mesmo tempo, que estão separados num tempo TD. E zero é tudo e zero é nada. Zero é bom e ruim em TD, nos conceitos humanos, na vida humana, mas ao mesmo tempo e na minha teoria, zero é bom e ruim. Aquilo que eu falei do Bin Laden e da Madre Teresa está no zero. E você vai fazer o que agora? Nada. Zero. Porque você está louco para que eu fale alguma coisa aqui que tu consiga fazer. Zeros. Só que estes zeros você já faz nas outras coisas. E você descobriu aquilo que o dinheiro não compra. O próprio zero do dinheiro. O próprio nada. Porque para não precisar de dinheiro, só precisa ter valor zero. O esforço zero. Que tem outra lei de Newton que fala que a soma de toda a força é igual a zero. 1 minuto. Eu sei que é difícil de falar disso, mas isso é novo mesmo, tá? Isso aqui vai demorar muito tempo para as pessoas começarem a entender. O problema é o seguinte, já está praticado e eu estou falando de uma coisa inversa teoricamente, porque teoria e prática são opostos. Por isso que não há necessidade de fazer, porque na realidade estamos indo da prática para a teoria, mas a teoria inverte e fica contrária
a possibilidade de fazer. Você vai ver que tudo o que eu falo, basicamente, você não consegue praticar. E tudo o que eu falo já está indo com valor zero. Porque é o que ia vir para mim, zero, só que em dinheiro. Mas aí é uma outra história.